Olá, tudo bem? Prazer reencontrá-lo, prazer reencontrá-la. Estamos por aqui começando mais um Recorte Saúde, o podcast que traz para você opiniões sobre a medicina, sobre propósito e também sobre a carreira. E é um prazer estarmos aqui novamente reencontrando você nessa maratona de conversas, de entrevistas e hoje recebendo um convidado especial, convidando para falarmos de um tema também especial e importante para a nossa medicina, para o nosso conteúdo do nosso programa. Eu queria receber o Dr. Newton Nunes, ele que é organizador do 4º Fórum de Executivos em Saúde do Piauí. Cumprimentando, desejando as boas-vindas, Dr. Newton. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais um capítulo aqui do nosso Recorte Saúde. Obrigado, João Neto, aqui pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no programa. Vamos aí falar de um grande fórum que vem pela frente, 4º Fórum dos Executivos em Saúde do Piauí. Tá certo, mas antes da gente entrar propriamente no que a gente vai tratar, doutor Newton, eu gostaria de saber que as pessoas conhecessem um pouco do senhor. Quem é o doutor Newton, filho, fora da medicina? Bom, fora da medicina, a minha vida quase toda foi na medicina, né? Mas fora da medicina, o que eu procuro fazer, doutor Newton é pai, né? Pai de 4 filhos, marido, casado já aí há 16 anos e é filho também, então a gente procura conciliar todos os afazeres aí dentro da profissão também com a vida familiar. E dentro da medicina, né? Eu já estou formado há 26 anos, sou médico cardiologista, fiz medicina aqui na UFP, Universidade Federal do Piauí, e especialização em cardiologia em São Paulo, e subespecialização e doutorado, enfim, várias outras coisas dentro da carreira médica, e depois enveredei para o lado da gestão de saúde. Passei aí até há pouco tempo como presidente da Unimed Teresina, um grande desafio, e hoje eu tenho um desafio também que é ser diretor financeiro administrativo da Unimed Participações, que é a holding do Sistema Unimed Nacional. Então esse é um resumo aí de tudo, da vida fora da medicina e da vida também Perfeito. profissional. E como é que foi que nasceu essa paixão pela medicina? Bom, a paixão pela medicina, ela veio primeiro, né, influenciado pelo meu pai, que era médico, né? Durante então toda a minha vida eu vi ele atuando ali dentro da anestesia, que era a especialidade dele, e isso de certa forma foi me influenciando ali. Depois também dentro do estudo, né, sempre com uma afinidade um pouco maior com as disciplinas aí biológicas, mas também de exatas. Eu fiquei um pouco até balançado ali no começo, ia fazer engenharia ou, né, medicina, mas no final acabou indo para medicina, e que é dentro de uma área que eu tinha maior, né, afinidade. Então teve esse exemplo do pai, meus tios também, tenho muitos tios médicos, e a própria afinidade com os temas da saúde aí de um modo geral, e me levou para esse caminho. Perfeito. Agora vamos falar sobre o nosso assunto, né, que a gente vai tratar, que realmente é o CBEX, né, que é esse fórum importantíssimo, né, e qual é o significado dele para o estado do Piauí, para a saúde, para os executivos de saúde do estado, doutor Nilton? Bom, esse é o maior fórum de saúde na gestão de saúde do Piauí. Tá? Então hoje esse ano nós vamos para a 4ª edição desse evento. Ele reúne aqui em Teresina, lá no Centro Universitário 7, né? E as maiores lideranças da área da saúde nacional, também com grandes lideranças da saúde local. A gente procura fazer isso exatamente para ter essa interação entre os grandes gestores da saúde e trazer as suas experiências aqui para o Piauí, que sejam compartilhadas com a nossa comunidade da saúde, não só para gestores, mas todo mundo que trabalha na área da saúde, como também para os estudantes, né, que vão aí se formar, e para terem uma ideia, porque nós vamos falar sobre tudo, sobre o mercado de saúde, sobre o que vem por aí no futuro da saúde. Então é um evento que ele traz exatamente o presente e o que está por vir dentro da área da saúde, portanto é de interesse de todo mundo que trabalha nessa área
dos gestores, dos profissionais e dos estudantes. E esse é o objetivo maior, é exatamente fazer essa consolidação desse conhecimento aqui em Teresina. Creio que já há uma programação definida. O senhor poderia citar pelo menos alguns pontos importantes dessa programação, de discussões, palestrantes, o que vem por aí? Bom, dentro da programação geral, o tema geral desse ano é exatamente liderança na era da inteligência artificial, porque a grande evolução que está acontecendo no mundo é o desenvolvimento rápido da IA, né, e como isso vai impactar na área da saúde. Dentre os temas, a gente vai falar exatamente como está evoluindo a formação médica, desde a atuação, né, ali com seu estetoscópio, até hoje a era moderna, né, de como isso vai impactar na profissão de médico e em outras profissões da área da saúde. Também vamos falar de políticas do nosso estado do Piauí em relação à área da saúde. Teremos a participação do governo também do estado do Piauí neste evento. Teremos a Invest Piauí com as startups também. Também traremos aí o presidente da Unimed do Brasil, Dr. Omar Abujanra, que ele vai falar como que está o cooperativismo médico, né, na área, no contexto geral do Brasil. Vamos falar também de novos negócios na área da saúde com o Dr. Eduardo Chinaga, que é presidente da Unimed Participações, que é a holding nacional do sistema Unimed. Nós vamos trazer também o Dr. Pedro Batista, grande gestor de saúde, foi ex-CEO de uma grande, né, operadora de saúde também, e hoje trabalha muito na área de desenvolvimento de IA. Dentre outros convidados, Fernando Carbonieri, a Natália Nunes, que é a CEO do SEBEX, e principalmente o nosso presidente máximo do conselho do SEBEX, que é o Dr. Francisco Balestrin, que foi o médico que idealizou o SEBEX, que é o Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde, que tem sede em São Paulo e representação em alguns estados, né? E aqui no Piauí eu tenho a grata satisfação de ser o presidente do capítulo do Piauí. Então o Dr. Francisco Balestrin, que é o presidente do conselho do SEBEX Nacional, vai vir para cá também, vem nos prestigiar, e é uma sumidade também da área da saúde, influenciador de políticas de saúde no Brasil todo, e para a gente vai ser uma honra contar com a presença dele aqui, assim como de grandes outros nomes da área da gestão, tá? Então é o que nós vamos tratar em linhas gerais, sobre os negócios da saúde, como fazer gestão nessa era moderna com IA e também dentro da gestão hospitalar do nosso estado também, que nós temos vários hospitais, e um dos temas até provocativo aí que nós temos é se cabe algum hospital, vamos dizer assim, de mais alto ticket, que a gente chama de hospitais premium aqui no Piauí. É uma coisa que a gente vai discutir também, né, durante esse evento. Enfim, são vários temas aí de grande relevância para dentro do contexto da área da saúde. Perfeito. E assim, questão de participação, doutor Nil, nós sabemos que é um encontro, um fórum para executivos. Mas estudantes, pessoas interessadas no assunto podem participar de alguma forma? Certamente, o nosso público, ele é um público, como eu falei, ele é um público amplo. No ano passado, a nossa edição teve mais de 500 participantes, uma boa parte de estudantes da área da saúde, especialmente da área de medicina, porque ali é que eles vão ver o que se faz dentro da saúde, porque nós vamos falar de empregos, vamos falar de empresas, vamos falar do setor no qual eles vão trabalhar logo. O network logo mais, é importante também. fazer bastante network, conhecer pessoas, né? Empresários locais, médicos locais, que vão ser importantes para eles aí no desenvolvimento das suas carreiras. Por isso, ela obviamente também tem um grande interesse de participar desse tipo de evento. É muito importante também que os estudantes venham, prestigiem, que eles vão ter muito conteúdo para absorver lá, que vão ser importantes nas suas carreiras. Perfeito. Doutor Nilton, e quando a gente fala em gestão de saúde,
Como é que o senhor avalia hoje a gestão de saúde em nível de Brasil, não só no estado do Piauí? E quais as principais dificuldades encontradas hoje? Qual é o maior problema ou problemas encontrados nessa questão da gestão de saúde? Bom, o que eu vejo está cada vez mais complexo e mais difícil fazer gestão na área da saúde, porque os recursos eles são limitados, as demandas são infinitas, ilimitadas. Então você tem que saber alocar corretamente aonde você aplica cada recurso para que se tenha um retorno adequado no sentido de gerar a melhor acessibilidade, a melhor assistência com qualidade, segurança dentro de uma sustentabilidade. Esse que é o grande desafio de você fazer gestão na área da saúde hoje. E o que eu vejo, especialmente aqui no Piauí, há ainda uma carência de capacitação dos gestores, né? Aqui a gente vem aí de um histórico de empresas familiares que foram fazendo os seus negócios, muitos foram bem sucedidos, só que agora a complexidade de você fazer uma gestão de saúde ela aumentou bastante e talvez o que trouxe as pessoas até aqui, aquelas habilidades não vão ser as mesmas que vão levá-las para frente. Precisa de novos conhecimentos, de novas capacitações. O mundo muda, né? Então, o que eu sinto é uma carência realmente de uma capacitação de network também com outras empresas, outras realidades fora do Piauí que possam servir de exemplo para o nosso estado. Então, isso é uma lacuna que eu vejo como grande dificuldade. Obviamente, nós também estamos inseridos num contexto econômico difícil, né, da região Nordeste. É uma região mais carente do ponto de vista econômico. Isso torna a gestão mais difícil, onde cada centavo importa, né? E isso também traz essa complexidade maior para a nossa região, comparada a outras regiões mais ricas, né? Então, vejo esses dois pontos aí como grande dificuldade. Perfeito. Agora, hoje no cenário nacional, doutor Nilton, a gente vê cada vez mais a medicina avançando, né? E o senhor falou num tema importante na questão aí das mudanças. No pós-pandemia, fez com que essas mudanças se tornassem mais rápidas? Nós temos uma realidade hoje de mundo, né? Antes e depois da pandemia. Houve alterações na questão também da gestão de saúde com relação a essas alterações no pós-pandemia? Com certeza. O que muda tanto, né? Vai mudar, mudou para a gente o seguinte sentido, ficou mais difícil, né? Você trabalhar as questões de como é que eu posso explicar, de certezas, e a gente está trabalhando num momento, num mundo hoje muito incerto, né, num mundo muito volátil, onde o nosso planejamento ele tem que se adaptar mais rapidamente, né? As pessoas também têm se preocupado mais, isso é um efeito pós-pandemia, com a sua saúde, né? Aquilo ali gerou um impacto, né, muito grande, ficou uma memória aí de muita coisa também negativa, no sentido de passamos por um momento muito crítico na humanidade. Então as pessoas viram nas suas casas a doença de perto, e hoje elas têm procurado se cuidar mais, né? E isso mudou. Acho que a busca, isso a gente percebe, né? A busca pela saúde ela está maior pela população que tem esse acesso, né? E o que eu vejo são cenários muito não previsíveis. Esse é o contexto, né? São coisas não previsíveis que a gente tem que traçar. Às vezes a gente planeja uma coisa no começo do ano, no meio do ano tem que mudar, tem que adaptar porque muda cenário. Aí vem uma guerra lá no Oriente Médio, mexe com a economia. A globalização, né? Faz com que aconteça tudo isso, essa interligação, né? E tudo é muito rápido. Muito rápido, né? Exatamente. A IA, ela começou, né, a ser popularizada, digamos assim, em poucos anos para cá, de 21, 22 para cá. E hoje já tem uma explosão ali de todo dia tem um novo desenvolvimento. Então, como é que você escolhe, né, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, baseado no que está surgindo muito rapidamente no mundo hoje. Então eu vejo isso como muito diferente. Sim. No pós-pandemia
No pré-pandemia as coisas eram mais estáveis, no meu O ponto de senhor vista. acredita que acelerou os processos que deveriam ser a longo prazo dentro da medicina, dentro da questão dos atendimentos? Eu cito, por exemplo, a questão do teleatendimento, da telemedicina. Isso foi uma evolução, o senhor concorda? Como é que o Muito, senhor vê a telemedicina, o teleatendimento? muito. Houve uma grande evolução depois da pandemia em relação à atuação da telesaúde. Ela já Sim. existia há muitos anos, né? Uhum. Mas houve uma explosão de uso da telemedicina, né? Da telesaúde de um modo geral. Isso fez com que houvesse uma modificação muito rápida em relação ao como a gente fornece saúde para a própria população, e nós tivemos que nos adaptar, inclusive como médicos, para fazer esse atendimento, né, à distância. A cultura, né, da população também teve que se adaptar a aceitar, digamos assim, fazer telemedicina, e hoje em alguns contextos ela é até preferível, né? Então isso veio muito rápido. Então houve uma verdadeira explosão na área da telemedicina e da teleconsulta após a pandemia. Então isso aí não tenha dúvida. E como é que essas empresas estão buscando esse equilíbrio, doutor Nilton, sem perder a excelência no atendimento? Né? Porque o número de beneficiários talvez tenha até aumentado, ou pelo menos a busca por atendimento. A excelência do atendimento não pode falhar e nem pode diminuir, mas os insumos, os custos todos aumentaram, né? A questão da mão de obra, a questão. Tudo isso envolve. Como buscar o equilíbrio nesse momento vamos dizer, das empresas de saúde? Olha, a grande questão, João Neto, é o seguinte: você tem uma curva de aumento de custo que ela é sempre crescente. Todos os anos o custo da saúde ele aumenta, tá? Ele quer ele aumente para as operadoras de saúde, que são ali a que a gente chama de fonte pagadora, Sim. quer para os hospitais, para as clínicas, que são os prestadores de saúde. Então, todos os anos, aqueles insumos, tudo aquilo que se usa para dar o acesso à saúde, ele fica mais caro. Como fazer a conciliação com uma receita também que entra, que você muitas vezes não cresce na mesma proporção que cresce o custo, né? O caminho que se tem é diminuir os desperdícios, porque em qualquer setor existe uma margem aí, e na saúde ele é tido como em torno de uns 20 a 30%. Nos melhores países do mundo, boa parte da saúde, do que se gasta com a saúde, ele ainda tem um certo desperdício. Por quê? Porque os sistemas são ainda não integrados, você não tem acesso aos exames que foram feitos em outras instituições, tem que repetir aquele exame, é um custo a mais. Não tem uma linha de cuidado definida para você controlar aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Às vezes tem uma descompensação por uma falta de uma consulta regular, vai para o pronto-socorro, que custa mais também, põe o paciente num risco maior. Então tudo isso ainda pode ser melhor coordenado dentro das instituições de saúde como um todo, como sistema, podem trabalhar melhor para que o desperdício diminua e você consiga equilibrar um pouco mais esse recurso. E a gente tem que contar também que a saúde, como todas as áreas, mas especialmente a saúde, ela evolui muito tecnologicamente falando. Surgem novos medicamentos, surgem novos tratamentos, novos aparelhos, né? equipamentos, tudo isso vão surgindo porque a ciência não para, né? E isso tem que ser ao longo do tempo absorvido, né, pelos hospitais e pelas fontes pagadoras, e para ser disponibilizado para a população. Então, esse é um desafio, tá? Equilibrar esses pratos aí não é fácil, e um bom gestor ele tem que realmente estar preparado, como eu falei, para essas mudanças muito rápidas, e tem que estar atento para fazer o seu replanejamento dentro da sua gestão.
Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico, um episódio mais do que especial no nosso quadro Além do Direito, onde a gente consegue trazer pessoas de áreas além do direito para contribuir com a sua formação e ajudar a gente nesse dia a dia que não é tão fácil, que é a labuta da advocacia. E hoje eu trago Marina Lima, que é publicitária por formação e vendedora de coração. Seja muito bem-vindo ao Recorte Jurídico. O prazer é meu, Kennedy. Você, a gente já tem uma ligação boa em outros projetos, tudo. E é um prazer imenso falar sobre uma coisa que eu já faço há tanto tempo, né? Excelente. Eu já confesso que queria há muito tempo ter a Marina aqui no Recorte Jurídico, não só pela admiração que eu tenho por você como pessoa, mas pela sua contribuição mesmo para o nosso quadro, para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o Recorte Jurídico. É um episódio que eu até brinco, que eu acredito que poderia facilmente ser nomeado como uma aula ou como uma masterclass, uma mentoria, porque é uma habilidade que praticamente 90% dos advogados que passaram por aqui falam que hoje é o principal gargalo do seu escritório, é a principal habilidade que eles querem aprimorar, então eu acredito que tem tudo para dar certo, ser um ótimo episódio. Sim. E para a gente iniciar, eu queria, Marina, que você explicasse um pouco para quem está nos escutando, afinal, quem é Marina? Como é que você começou nesse mundo publicitário, nesse mundo de venda? E o que vendas, né, representa para você? Tá. Eu vi que saiu aqui, ó. Saiu sozinho aqui, eu vi. Ah, pois Eu bota vi aí. do lado, assim, de... É Tu porque, refaz. eu acho que é porque tava... Só a pergunta, né? É. Mostrou mudando, foi? Mostrou, na hora que ela apagou. Beleza, não tem problema não. Marina, pra gente iniciar, eu queria que você explicasse pra gente, afinal, quem é Marina Lima? Como que você começou nesse mundo publicitário? Como é a sua relação com vendas? Explica pra gente como tudo iniciou. Pronto. A história é um pouquinho longa, puxa a cadeira. Mas a gente vai tentar resumir um pouquinho. Eu venho de uma família que meu pai era médico. E então, assim, eu sou a mais velha de 4 irmãs. E o que se esperava da Marina, a mais velha vai ser médica. Com certeza. Né? E não fui. Não consegui me identificar. Pra ter uma ideia, meu pai me levava até para plantão. Meu Deus. Com ele, eu acho que querendo, vai dar Incentivar. certo, passa por osmose, não adiantou. Então, assim, eu resolvi enveredar realmente para a área de humanas, cheguei a passar para a faculdade de Direito, pensei em fazer realmente Direito, gostava também. Mas quando eu comecei a ver sobre publicidade, eu escolhi publicidade para ser o meu curso, porque eu adorei tudo que eu ia ver. Eu sempre fui muito de criar as coisas, de estar produzindo. Então, assim, aquilo me encantou de um jeito incrível. E resolvi fazer publicidade. Meu pai não ficou assim, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo esperava eu ser médico, tudo, mas todo mundo me apoiou, sempre foi muito tranquilo isso em casa. Graças a Deus. E comecei. Quando eu estava concluindo, eu comecei a ter as primeiras... o primeiro contato com a venda em si. Sim, sim. Porque a minha professora, que é a Larissa Maia, muita gente conhece aqui, Teresina, maravilhosa, era minha orientadora do meu trabalho de conclusão de curso. E eles, Marina, tem uma vaga numa emissora, que é uma afiliada aqui. E aí... estão querendo alguém para a área de executiva de conta. Aí eu disse, o que faz uma executiva de conta, gente? Eu nem imaginava. Que nome estranho é esse, não. né? E aí fui. Mas eu disse, não, eu queria era começar a trabalhar. E fui. Fui como estagiária, né? Faltavam uns 3, 4 meses para eu me formar. E aí, no primeiro dia que começou meu treinamento, eles me entregaram um mapa de mídia, que é um API, um pedido de inserção, que a gente chama em TV, rádio, tudo. E aquilo eu nunca tinha visto na faculdade. Hoje o pessoal já vê na faculdade. Hoje as faculdades, eles têm a parte de você entender, de você se familiarizar com essa parte de comunicação, de Sim. telecomunicação. Quando me entregaram, eu disse, gente, isso aqui não é para mim. Gente de Deus, eu não sei nem para onde vai. Preenchi tudo errado, mas fui aprendendo. Comecei a fazer as primeiras visitas com outras meninas e tudo, que já estavam lá para eu entender.
Kennedy, na hora que começou essa história de venda, gente, isso aqui não é para mim, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Mas aí veio a primeira comissão. É isso que se começaram a melhorar. Aí as coisas mudaram de figura. Quando eu recebi a primeira comissão, eu disse, meu Deus, como é que eu faço para isso ser para mim? Eu tenho que aprender. E foi aí que eu comecei. E assim, eram desafios grandes. Sim. Quando eu me formei, não pude continuar lá por causa do estágio, né? E não estavam contratando. Mas logo eu entrei, uma semana depois eu já estava em outra emissora. E fiquei nessa emissora até essa emissora primeira me chamar de volta. E eu sei que eu passei por 3 emissoras daqui, passei por ser gerente geral de loja de carro, que quando o meu chefe foi me contratar, eu olhei para ele e disse assim, você sabe que eu não entendo nada de carro. Eu entendo de venda, eu entendo de gente, mas eu não entendo de carro. Já está bastando para mim. E o que eu quero que você faça lá é isso, beleza. Um ano depois, terminou, eles, tudo que eu queria que você fizesse, você fez aqui na loja. Agora você vai comigo assumir outro desafio. Aí eu fui para a área de comunicação de novo, uma felicidade incrível, era a minha área. Nisso eu já tinha muito tempo. Mas mesmo assim, eu sentia uma grande necessidade de entender melhor o que eu fazia. Sim. Porque assim, além do mercado mudar constantemente, o jeito de ver o vendedor mudou também, graças a Deus, que é como eu lhe disse antes. Quando a gente cresce, a gente vai crescendo e vai ouvindo como se vendedor fosse aquela opção de que não deu para nada, vai para venda, né? Ou então, papo de vendedor, mentiroso. Então, assim, são coisinhas que você vai ouvindo e que você vai introspectando. Sim. Então, eu tinha que mudar isso dentro de mim para as pessoas de fora verem diferente. E nisso foi muito bom, porque pelos lugares que eu passei, aprendi muito. Foram muitos contatos, muitos contratos. E nisso a gente começou essa parte de venda. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa, eu amo o que eu faço hoje. Então, foi muito diferente do que no início. Sim. Né? As pessoas, elas às vezes confundem muito a questão da publicidade, do marketing e de vendas. Realmente são a mesma coisa ou tem alguma diferença? Na verdade, tem. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de publicidade, por que eu não imaginava eu enveredar para o lado de venda? Porque na publicidade você aprende redação publicitária, produção, edição. Então, assim, é uma coisa diferente. É criação, é uma produção de um evento, é uma produção de uma campanha. Então, você lida com o cliente, Sim. mas praticamente o cliente, você não tem que fazer aquela venda completa, né? Desculpa, aquela venda completa para o cliente. Você vai expor as ideias e ver com ele se é aquilo que ele queria. Era mais ou menos assim que funcionava no tempo que eu fiz faculdade, que hoje está bem diferente. Mas, quando você está dentro de uma empresa, o que me facilitou a questão da publicidade? O a mais que eu consegui oferecer ao meu cliente. Então, o cliente, por exemplo, Marina, eu não tenho ninguém que possa fazer um roteiro de um vídeo para mim. Eu fazia. Eu ia atrás e fazia. Tudo que eu tinha aprendido, eu usava. Então, era um a mais. Então, a confiança dele, dizer, poxa, eu posso contar com ela para tudo aqui. Me ajuda, né? Me ajeita aqui em tudo. Nisso é bom. Dentro de uma empresa, venda e marketing tem que andar casado. Completamente. Por quê? O marketing vai atrair teus clientes e tu vai desenvolver o processo de venda com o cliente que vem. Sim, sim. Certo? Então, assim, é uma coisa casada. A venda é realmente o coração de uma empresa. É como eu digo sempre. Por que que é? Porque tudo está interligado. Então, a logística está interligada com a venda. Porque se não tem venda, para que o marketing vai trazer algum lead, algum cliente para você, se não existe quem vá fazer esse processo? A logística, por que está ligada à venda? Porque se não tiver uma entrega que seja excelente, teu cliente não volta, teu cliente não confia mais em ti. Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Se não tiver venda, como é que sustenta uma empresa? Como é que dá lucro? Como é que paga? Para que o RH vai contratar? Então, assim, tudo é interligado, é como eu estou dizendo. É como se o coração e todos os outros órgãos fossem se ligando. Então, marketing, aí vai o marketing, vai logística, vai RH. Então, assim, tudo, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Semana passada eu dei um treinamento para um cliente, foi até online, ele nem é daqui de Teresina, do Piauí, no caso.
ele me ligou e eu perguntei para ele, o que que você espera de mim? Ele disse, Marina, eu preciso urgentemente entender de venda. Porque o que que acontecia? Ele era extremamente... ele é da área de tecnologia, Sim. então ele é aquela pessoa tecnológica. Então ele vai para o desenvolvimento do produto. Mas ninguém sabe do produto dele, entendeu? Então, assim, ele precisava entender um pouco sobre a parte da venda, como oferecer o produto dele. Porque eu gosto muito de partir da pessoa começar, fazer a venda e depois melhorar o produto. E na cabeça dele, não. Ele tinha que ter o melhor produto do mundo para depois oferecer. Sim. E eu sim. dizia, como é que tu vai ter lucro? Como é que tu vai sustentar o aperfeiçoamento do teu produto, entendeu? Então, a gente foi fazer todo um estudo de como é que estava. Então, assim, a equipe dele comercial muito aquém do que se esperava, porque eles não tinham um exemplo, querendo ou não, o CEO da empresa tem que entender de Sim. tudo, principalmente de venda. Excelente. Hoje nós estamos vivendo uma era onde se fala muito da inteligência artificial. Você acha que isso ajuda ou atrapalha o vendedor? Não é que ajude nem atrapalhe. Eu gosto muito de inteligência artificial, eu acho que tem suas grandes vantagens, né? Até para você entender como começar, por exemplo. Eu gosto muito de ensinar sempre, de você usar sempre uma frase de impacto quando você chega para atender o cliente a primeira vez. Por quê? Porque você já consegue uma conexão, você já quebra aquelas 2 perguntas dos 7 segundos, né? Então, assim, você consegue se aproximar mais. Mas, às vezes, você não tem tempo hábil ou a criatividade de criar uma pergunta. Aí vem a IA. Coloca lá na IA o que tu quer. Ah, eu vou atender um cliente sobre tecnologia. Me diz uma frase interessante de 7 segundos para eu falar para ele. Entendeu? Ou envolvendo coisa tal, ou envolvendo um desenvolvimento da empresa dele, alguma coisa de estudo da área que ele atua, né? Então, assim, isso é interessante. Eu fui atender um cliente de tecnologia aqui em Teresina também, e eu disse para ele, porque assim, ele trabalha muito com banda larga, que são coisas diferentes, porque a gente Sim. começa a aprender quando a gente vê isso. Então, ele trabalha com banda larga, mas também trabalha com link dedicado. Que só sabe o que é link dedicado quem trabalha com a área de tecnologia, Sim. que tem uma empresa que precisa e tudo. E aí eu disse para ele, eu tô com um projeto, classe AB, para você comprar. Marina, mas é que a gente trabalha mais com público mais popular, banda larga, tudo. Eu disse, mas você não está entrando no mercado de link dedicado? Então é esse o seu público, são empresários. Sim. E aí foi como eu consegui que ele começasse a abrir a cabeça dele de que valia a pena. E ele entrou e valeu a pena no projeto. Então, Olha que assim, bom. o legal é isso, porque assim, hoje mesmo, ele me liga às vezes, me pedindo opinião de alguma coisa que ele quer fazer, o que é que tu acha, entendeu? Tipo, nem sou eu que tô atendendo, mas ele me pede essa opinião porque ele viu que tem como a gente ter uma visão diferenciada das coisas, né? Então, o encantamento da venda é esse. É você conseguir realmente ajudar seu cliente. Porque é o intuito da venda, Sim. né? Ou você vai sanar uma dor, ou você vai realizar um desejo. Das duas, umas. Então, isso é o que é legal para o vendedor, né? E isso é em qualquer área, em qualquer nicho, qualquer. Não tem como. Você tem que criar essa conexão inicialmente para depois começar um processo de venda. Excelente. Marina, a gente falou sobre conexão, algumas habilidades. Eu queria que você explicasse para a gente, se você pudesse elencar as principais habilidades que um bom vendedor deve construir ou priorizar, quais habilidades seriam essas? Pronto. Quando a gente conversa, quando a gente bate papo com alguma empresa sobre a área, parte comercial, né, deles, às vezes, Marina, vem bater um papo com a minha equipe comercial, ver como é que tá aqui, né, tudo. A gente sempre gosta de falar, assim, eu tenho uma tríplice que eu gosto de trabalhar, que eu começo, que é, você tem que se conhecer, você tem que conhecer a fundo o seu produto, mas quando eu digo a fundo, é muito detalhado. Como é que é a tua entrega, o que que tu pode fazer, o que que não pode, se vai atrasar, se não vai, que tipo de tecnologia tu usa, como é o jeito que chega o produto para o cliente, em quanto tempo, não, vai dar um problema, eu me antecipo, já falo para o cliente. Então, assim, você tem que saber do seu produto, como ele é fabricado, tudo dele. E a terceira coisa é conhecer gente, gostar de gente, entender de gente. Então, são 3 coisas importantíssimas. E tem algumas inteligências que a gente chama, que são mais ou menos umas 5 inteligências, que são importantíssimas para um bom vendedor
o vendedor que eu chamo o high ticket, né? Sim, sim. Que é aquele vendedor que realmente quer crescer, que quer Sim, se sim. desenvolver. Que é a inteligência emocional. Essa parte de inteligência emocional, que é autoconfiança, porque confiança realmente... A autoconfiança vende muito mais do que o próprio produto, do que tudo que tu vai dizer. Se você chegar no seu cliente, cabisbaixo, com aquela cara, meu Deus, estou sofrendo, isso é a morte para mim. Não tem quem vale ouvir. Péssimo demais, Acredite. né? Se coloque no lugar de comprador. Se uma pessoa chega para lhe atender assim, você não ia gostar. Então, Eu sou super empolgado quando eu vou comprar algo, se não tiver na mesma frequência que eu, nem compro. não dá, não tem como. É o que eu estou dizendo, é a conexão. Porque você faz a conexão, primeiramente, logo do seu cérebro de vendedor com o cérebro do comprador. Sim. E isso é a coisa certa. Depois é que vem outras coisas, né? Então, assim, autoconfiança é importantíssimo. A antifragilidade é muito importante. Por quê? Porque a antifragilidade é o que vai determinar como é que tu vai lidar com os nãos. Porque nem sempre tu vai ter sim. Quase nunca é sim. O Né? sim é Então, quase assim, a exceção. O que é o intuito? É você, segundo a pesquisa, a cada 10 nãos, a cada 10 nãos que você recebe um sim. Mais ou menos isso. Ou então, a cada 10 clientes que você atende, você consegue 2 vendas, 20%, mais ou menos isso. E não pode ser assim, ao contrário. Então, você tem que ter todo o processo bem definido, o método bem definido, para que mude essa conversão de você. Por quê? A antifragilidade age bem aí. Então, eu recebi um não, bora partir para outra. Sim, Ninguém sim, se abate sim, com isso. sim. Né? Então, a autoconfiança, a antifragilidade, a automotivação. O que é automotivação? É você saber exatamente onde você quer chegar. Qual o teu sonho, qual a tua meta. Mas aquele negócio muito bem definido. Para você, todos os dias, levantar com muita vontade de que aquilo dê certo. Entendeu? Então, assim, eu quero comprar meu apartamento. Então, minha meta eu vou bater todos os meses, meta X, porque eu tenho que ter o dinheiro para comprar meu apartamento. Então, assim, é uma meta bem definida, é uma meta forte. E você tem que criar metas que sejam atingíveis, mas que não sejam fracas. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Eu dizia assim, não, eu tenho que ganhar X por mês. Não, eu tenho que ganhar 3X. Com certeza. Porque você se empolga diferente, sim, você diferente. se dedica de forma diferente, né? Então, assim, a autoconfiança, a antifragilidade, a automotivação, importantíssima. Outra coisa que é super importante é você ter uma cabeça ensinável. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, você se torna tão bom, que você não tem a humildade. Então, teu ego se sobressai e você acha que é a última bolacha do pacote. Não é. Você tem que estar aprendendo todos os dias. Você tem que estar estudando todos os dias. Gente, eu estudo diariamente. Todo dia eu vejo algum assunto, alguma coisa, ou sobre neurociência, ou sobre venda em si, vejo palestras de quem é especialista, tenho mentores. Então, assim, isso é importante, entendeu? É você se mudar todo dia, né? Você ter que ver diferente. Até um gancho do que eu ia te perguntar. As pessoas, às vezes, assim como um grande jogador, vamos pegar aqui um exemplo, Neymar, né? Que é um excelente jogador, muito conhecido no Brasil. Vendas é dom ou é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada? Eu digo muito. Se tu entrar no arroba falando de venda, toda vez eu boto uma hashtag. Venda é treinável. Venda é treinável. Eu digo por mim, eu tô dizendo pra ti que eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com venda. Apesar de que você se vende todo dia. No momento que tu chega pra tua esposa e diz assim, vamos assistir filme tal em vez desse outro, tu tá tentando vender pra ela a tua ideia. Sim. Né? Se num restaurante você escolhe entre alguns pratos ou o garçom dá uma dica, é venda. Tudo ao seu redor é venda. É só que você não enxerga muito isso porque é uma coisa que você faz no automático. É isso que eu digo. Venda é treinável. É uma habilidade treinável, uma habilidade que você desenvolve, sim. Claro, tem pessoas que nem querem desenvolver essa habilidade. Sim, tem pessoas que sim. dizem, não, eu prefiro Venda pagar não é- quem faz. Venda não é pra mim. Venda não é pra mim, pronto. Eu já tentei, não bate, não casa comigo. Tudo bem, mas se você realmente quiser desenvolver, desenvolve.
Não tem Eu sou como. apaixonado por vendas. E aí, Marina, aproveitando o gancho aqui desse assunto que a gente está falando, eu queria deixar registrado aqui no nosso podcast uma situação, né, que aconteceu comigo de forma positiva. Eu fundei o Recorte Jurídico há alguns anos atrás, ali, os primeiros vídeos eram feitos dentro do meu quarto, não era nem entrevistando pessoas, era mais uma reflexão, foi evoluindo para celulares até a gente se tornar o que nós somos hoje. Mas foi me colocado um desafio que, para mim, naquela época, era um desafio assim, muito grande. Ser o primeiro podcast a, por exemplo, lançar uma revista, a lançar uma premiação. Sim. E aí eu pesquisei e nenhum podcast no Brasil inteiro fazia isso. Eu digo, meu Deus, será que eu tenho capacidade de fazer isso e no Brasil ninguém Tem. faz? E aí a gente teve a oportunidade, né, de ter contactar a Marina, né, através do treinamento dela, da assessoria. E ela falou uma coisa que mudou para sempre a minha mentalidade, a minha forma como enxergar os desafios. Ela falou, Kennedy, na realidade o que você está fazendo é dando oportunidade para essas pessoas. Nem todo mundo vai estar dentro dessa revista se você não colocar ela em prática, se você não tirar ela. Você já tem uma comunidade formada. E isso próximo ali de dezembro. Então, assim, em tempo recorde, a gente conseguiu fazer uma das revistas que rodou o Piauí inteiro, uma das mais faladas do mundo jurídico em 2025. E nós estamos o quê? Chegando em maio, ou seja, em menos de 6 meses, nós já estamos indo para a 3ª revista. Ou seja, nós fizemos a revista do jurídico, fizemos a revista em uma outra área, que é na área de engenheiros, e agora nós estamos entrando na revista dos médicos. Isso. E tudo isso depois de uma mudança de mente, depois do treinamento que nós tivemos com você. Então, quero, em nome de todo o grupo do Recorte, parabenizar pelas suas habilidades, parabenizar pelo seu comprometimento em ensinar o que realmente você sabe. E o principal, que é um dos diferenciais que eu percebi em você em relação a outras pessoas. Você realmente se interessa no seu cliente. Então, você escuta, tem aquela escutativa, tenta entender realmente as nossas necessidades para traçar uma estratégia para que a gente consiga alcançar ali todos os objetivos traçados na reunião. Então, de coração mesmo, eu agradeço boa. Fico feliz com e isso. fico muito feliz por ter nos ajudado em mudar, né, essa nossa visão em relação a alguns desafios. Esse é o grande desafio que eu estava dizendo. 2026, segundo os estudos, vai ser isso. É a mudança de mentalidade. Porque, assim, não só a mentalidade das pessoas em questão do que querem comprar, as vontades, né, como querem viver e tudo, mas a mentalidade da gente como vendedor. Sim. Assim, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Tem umas coisas que assim, eu gosto muito de falar, de conversar e tudo. Então, o que eu mais tive que trabalhar em mim, depois que eu comecei a estudar o meu perfil, para estudar o perfil dos meus clientes, foi isso. Então, a escuta ativa, para mim, foi um dos meus maiores desafios. Sim. De ouvir. Então, assim, aprender a ouvir genuinamente teu cliente, entender realmente em que ponto tu pode ajudá-lo. E fazer ele entender que ele realmente precisa de você. Então, assim, são os desafios da venda, são mais ou menos esses. Você entender o que seu cliente precisa e ele conscientemente entender que é você que tem aquela solução. É mais ou menos assim que funciona. Segundo um estudo de Harvard, é assim. A cada 10 clientes que entram numa loja, por exemplo, 2 possivelmente vão comprar. Sim. 2 não vão comprar de jeito nenhum. E os 6, que é mais ou menos uma média que eles fazem, os 6, por exemplo, só vão comprar dependendo da habilidade de venda da sua equipe. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, gente, faça um treinamento de vendas, porque é outra inteligência, a inteligência de vendas. Ah, mas Marina, inteligência de vendas é o quê? Aí é um monte de coisa. Inteligência de venda entra o perfil do cliente, entra as metas, entra o funil de vendas, aí entra a prospecção, escutativa, aí é todo um outro processo separado. Todo um outro mundo aí, né? É como eu disse, então a gente tem a inteligência emocional, a gente tem a inteligência de vendas, a gente tem várias, por isso que eu digo sempre, a gente tem que estudar diariamente. E se estude, eu brinco muito. Saiu de um atendimento de um cliente, anota tudo o que foi falado, começa a relembrar tudo o que você disse, o que ele disse, os gestos que ele fez, como é que ele reagiu.
Porque às vezes são pequenos ajustes que a gente tem que fazer numa próxima para dar certo, o que não deu antes. Ou então que você só aumente essa habilidade, entendeu? Então, deu certo. Beleza, por que que deu certo? Deu certo porque eu falei isso, ele falou aquilo. Ele realmente valorizou meu produto, ele entendeu o valor que tem para ele aquilo. Então, como foi que eu coloquei para ele? Eu vou repetir com outros, entendeu? Sim. Já que deu certo. Então, assim, se estude também, se observe, né? Isso é muito interessante. Marina, eu estou muito feliz com o nosso episódio, mas tudo que é bom, né, dura pouco. Eu acho que um programa como esse é muito pouco para a gente trabalhar todas as habilidades que você pode compartilhar. E aí fica a dica, né, para quem quer um conteúdo mais denso, a Marina ela realiza, né, esse tipo de trabalho, mentoria, assessoria, treinamento. E eu queria deixar esse finalzinho aqui do nosso bloco para duas coisas. Primeiro, para você responder alguma coisa que eu deixei de perguntar. Sim. E também para explicar para as pessoas como é que elas conseguem acompanhar o seu trabalho, como é que elas conseguem ter esse acompanhamento personalizado. Certo. Assim, a gente, por enquanto, como a gente está realmente com uma agenda bem muito boa, graças a Deus. Então, assim, pode acompanhar a gente pelo @falando em venda no Instagram. E de lá a gente consegue conversar, tem WhatsApp e tudo. Sou super aberta, adoro conversar. Então, vários clientes meus, geralmente eles chegam para mim e dizem, Marina, fala sobre tema tal. Agora mesmo, eu tive com um cliente, eu fiz até um vídeo daqueles tipos de cliente. Ela disse, Marina, aqueles 3 tipos. Um que você acaba de falar e ele pergunta a mesma coisa que tu diz. Ou aquele que só chega mandando, né? Aquele que não tem muita educação, que geralmente eu digo que é mal educado um cliente desse, tratar mal as pessoas. Então, assim, alguns clientes meus, algumas pessoas que me seguem, eles me pedem, fala sobre coisa tal, fala um vídeo sobre coisa tal. E isso é legal, a gente receber esse feedback das pessoas, usei aquele teu vídeo na minha aula, né? Então, assim, isso é legal, é interessante. Então, assim, venda realmente é fascinante. Eu consegui ver isso, graças a Deus, há bastante tempo. E eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu tenho certeza que quem quiser começar, tente. Estou dizendo, tente começar. Errei aqui. Na próxima você acerta. Não se preocupe que dá tudo certo no final. Excelente. Marina, qual o arroba para que as pessoas possam acompanhar o seu material diário? Pronto. @falando em venda é um Instagram. Eu geralmente posto diariamente algum conteúdo gratuito e tudo. Aí lá tem o linkzinho pro WhatsApp. Marina, quero marcar de tu vir bater um papo com a minha equipe comercial. Alguns pontos que eu preciso ajustar, a gente faz isso também, viu? Tranquilo. Excelente. Marina, muito obrigado por você ter participado Fiquei do muito Recorte feliz. Jurídico, nesse novo quadro que a gente está apresentando, que é Além do Direito. E para você que está do outro lado da telinha, que quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, já sabe. Basta seguir as nossas redes sociais, corre agora lá no nosso Instagram, Recorte Jurídico, e do nosso canal oficial do YouTube, Recorte Jurídico Oficial. Além também de anunciar já de primeira mão para vocês que no próximo mês estaremos lançando o nosso portal Recorte Jurídico, onde você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece nesse meio. Então, toda semana tem episódio novo e eu estou aqui aguardando por vocês. Tchau.